todos, tudo bem? Como é que tá a minha voz? Porque a gente ouve ali, né? Não é igual a dele, né, gente? Pelo amor de Deus. Falei, que é isso? Que concorrência é essa? Bom, gente, primeiramente, muito obrigado a todos que estão aqui. Tá? Eu sei que não é fácil, a gente desloca, pega trânsito e vem, mas eu espero poder entregar para vocês um pouquinho, tá? A minha atuação hoje como enfermeiro e empreendedor é direcionar o atendimento do nosso cliente com essa visão que o doutor vem falando, né? Um olhar assim que não dá para cortar tudo. Você vai impactar no atendimento do seu cliente, isso grita muito, né? A minha experiência, eu trabalhei em São Paulo no Einstein, trabalhei no Vera Cruz em São Paulo, em Campinas, e aí eu fui abrir a casa de repouso, a hospedagem para idosos, aí eu me deparei com outro mundo, né? Onde as pessoas têm lugares que elas são colocadas para ser esquecidas e tem lugares que elas vivem de verdade. E você vendo todo esse cenário, só tem um jeito. Você precisa participar, gente. Se quer mudar alguma realidade, participa. Que nem o nosso colega ali essa questão da gestão que onde todo mundo pode falar. Isso é lindo, tá certo, porque aí você consegue ouvir a ponta. Essa Copa aqui realmente não dá certo. Então a gente começou a participar, eu fui tesoureiro, agora eu sou presidente, aí a gente entrou com os dois pés mesmo. Sentando com prefeitura, sentando com quem tem que sentar, sentando com as famílias e ouvindo eles também, porque às vezes a gente não ouve. E eu tenho que contar uma coisa para vocês. Todo mundo aqui vai ficar idoso, viu? Só que a gente precisa ficar bem, né? E uma coisa que me assustou muito foi essa questão das pessoas olharem com um olhar marginalizado para a casa de repouso, né? Um lugar de abandono, de cheiro de urina, de sei lá o que, sei lá o que. Então assim, eu falei, gente, precisa mudar isso, porque eu não sou isso. Eu tenho amigos meus que têm casa aqui também, não são, a gente não quer isso. Então a gente mudou primeiro o olhar, que é falar para as pessoas, olha, eu não faço uma casa para minha mãe, meu pai, eu faço para mim. Então, eu quero comer aqui, eu quero poder deitar aqui, eu quero, né? E as famílias tirar esse peso deles. Cuidar, cui, cuidar de quem cuidou de nós deveria ser um motivo de orgulho, não de julgamento. Então, assim, eu vejo isso muito hoje. As famílias elas têm essa dificuldade de entender o papel importante que teve aquele parente. E que hoje ele está numa outra situação. Então, aí, às vezes, fica um peso que não existe para nós, mas para eles existe, porque a doença não é fácil. A doença, ela consome uma família. Então, a gente tenta tirar isso deles também, tá? O envelhecimento da população é uma realidade crescente. Todo mundo sabe agora que a pirâmide virou, que a gente vai ter mais idoso. A gente precisa fazer alguma coisa para isso. Está bem claro, se não está claro, você pode ficar de olho porque acabou. A demanda de cuidado especializado aumenta a cada ano, mesmo assim ainda existe preconceito contra as casas de repouso. Vamos lá. O que acontece? Para a gente vencer esse preconceito, a gente começou a implantar o quê? Uma organização. Organizar os processos. Entendeu? Eu vim de um ambiente hospitalar. Se não tiver processo, não adianta. E às vezes a minha equipe, que não tem o conhecimento, você precisa se sentar com eles e mostrar para eles. Aí eu falava, gente, isso aqui é processo. Mas eles não são da área hospitalar. Eu vim da área hospitalar. Eu sei que se a gente não fizer o time-out na hora da cirurgia, você amputa a perna errada do cara. A gente cresceu ouvindo isso. Né? Então aí eu brigo com ele, gente, não muda a receita. É 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola e picles. Não muda. Tá aqui. Entendeu? Por quê? Porque você tem que falar numa linguagem que eles vão entender. Se você mudar a receita, ele vai... Se você não mudar o decúbito, vai abrir uma lesão. Não muda a receita. Então você tem que tentar entender, fazer com que as pessoas entendam isso também. E a família também, porque às vezes a família não vai entender por que você tem que comprar um colchão pneumático. Não, mas para que isso? Não, porque vai dar uma lesão, que às vezes demora 1 ano e meio para fechar. Você tem que ir lá na mente dele, vai causar uma lesão, que seu pai vai sentir dor por 1 ano e 6 meses até fechar. É aquela cena que você vê quando o pessoal coloca aquela propaganda de acidente, que deixa a moto no chão ali e fala assim, ó, tá vendo? Alguém caiu aqui. Quem já não viu isso não ficou marcado? Então, a gente vai trabalhando dessa maneira. Então, a organização da estrutura, da capacitação, dos protocolos, tudo isso vai ajudar você a tirar essa imagem de um lugar abandonado, tá? Um lugar marginalizado. Credibilidade.
vem do segmento. Cumprimento das normas de vigilância sanitária, documentação, regularização, responsável técnico, padronização, tudo isso, gente, está no papel. E a gente faz, tira do papel e coloca na realidade, para as pessoas entenderem. Só que tem famílias que não têm essa conscientização. Então ela vem e coloca o idoso ali e não quer saber, não sabe nem se tem bombeiro, se não tem bombeiro, como é que é isso. Em Campinas, teve 2 casos de acidente de casa de repouso que pegaram fogo. 2 casos, só em Campinas. O que aconteceu pra gente lá? Mudou tudo. Os bombeiros, quando vai lá agora, falam assim, vocês sabem que é aqui que vocês são a referência, né? Então agora, a minha casa tem sensor de incêndio, gente, de fumaça. Então você vai num quarto, se ligar o fumado, dispara um alarme na casa inteira. Por quê? A gente virou referência. Só que a gente não sabe vender isso. Tá aqui como é um lugar desorganizado, que ninguém... Então eu quando apresento a minha casa, inclusive seu pai, tem uma proteção aqui. Então é isso que a gente faz na Argesp também. É trazer os nossos associados e até mesmo aqueles que não são para uma outra realidade, um outro nível de organização. Porque quem não se organizar, assim como os hospitais, quem não souber o que está vendendo de verdade, em termos de qualidade, vai ficar para trás. Só que a questão é quando arrasta a gente junto, na IPTV, no Jornal da Tarde, mais uma casa de repouso. Eu fico triste quando eu vejo isso. Porque as famílias já me ligam já. Roger, tá tudo bem aí? Não, tô trabalhando 24 horas aqui, você tá perguntando se não tá tudo bem? Tá tudo bem aqui, assim. Então, eu saí do meu local e a gente foi para outras casas e mostrar para eles, olha, tem como fazer melhor. Ah, não adianta só, eu aprendi isso assim, não adianta você só tirar o curativo sem mostrar como vai ser feito. Tirar o curativo, ó, aqui tem uma ferida. Tá, mas como a gente vai tratar essa ferida agora? Então tá aqui o bombeiro, tá aqui o engenheiro, tá aqui a prefeitura, já tem essa pessoa aqui, vai lá. Você saiu da ignorância, agora é com você. Então essa é a nossa ideia de tirar desse cenário. A gente teve uns casos de sucesso lá e eu queria compartilhar com vocês que foi uma parceria com a prefeitura de Campinas. A gente é do estado de São Paulo, mas a gente tem a gente tem bastante casa lá em Campinas, então a gente consegue trabalhar melhor isso. Que foi um selo de qualidade que foi feito lá pela cidade, pela prefeitura. Em conversa com o diretor que cuida da área dos idosos, o Diego, ele desenvolveu isso e a gente abraçou porque a gente entendeu que era um caminho. Que é um selo de qualidade básico, gente, mas dá o start para tudo. Começo de tudo, porque a gente tem casas que não tem um básico do básico. Então, quando a gente coloca isso em evidência, a gente ajuda eles também, olha, dá para você fazer melhor. Eu não estou fazendo nenhum cunho político, esse aqui é o prefeito da cidade, Dário Saad. Não existe cunho político aqui, pelo amor de Deus. Mas, assim, é o ser morada legal. O que significa isso? São as casas de repouso que querem se regularizar, elas têm a documentação, tira a documentação, a gente envia para eles aonde procurar, a prefeitura ajuda. A prefeitura saiu daquela, o prefeito e o pessoal saiu daquela coisa de cobrança. Cadê sua documentação? Está sem isso? Vai fechar. Não. Eles foram até a porta lá e falaram assim, como é que a gente pode fazer para ajudar vocês? O que está faltando? Eu falo pro Diego que foi muito, mas muito gratificante trabalhar com esse rapaz, porque ele ajudou a gente a abrir para outras casas, o pessoal se legalizar com uma outra abordagem. Porque a gente vê esses órgãos como alguém que está apontando você, que vai te fechar, que vai te... Né? Não, gente, está errado isso aqui, mas dá para a gente melhorar. Tá aqui, ó. A ferida é essa, mas o curativo é esse daqui. Então, o que acontece? As casas que têm esse selo, que é um azulejo, que é colocado na casa, ela sinaliza que ela tem o mínimo, que é a documentação correta. Só que, para você ter a documentação correta, você tem que passar por um processo. Como se fosse uma certificação mesmo. Você precisa ter um bombeiro. O bombeiro ele vai lá, ele já ajeita. Olha, isso aqui não é legal, isso aqui pode tirar, essa porta aqui não dá para entrar. Se tiver um incêndio aqui, como é que vai passar? Então você já organiza. Vigilância sanitária, olha, aqui tem que ter um spray de álcool, aqui tem que ter outro. Então você vai organizando. E aí as famílias conseguem entrar pelo site da prefeitura e ver quais casas estão organizadas. Então, não é uma ONA? Ainda não. Mas é um começo de um princípio de organização. E tirar essa imagem de um lugar de abandono.
E aí a gente cria, eu achei linda essa imagem, realmente a gente cria um guarda-chuva de proteção para esse idoso. Porque aí você tem profissionalização do setor. Então, as pessoas saem do amadorismo. Tem que sair. Não dá mais, é porque eu gosto muito de cuidar, então eu vou abrir uma casa de repouso. Não, não, não. Você sabe que você pode ser preso se você não fizer o correto. Você responde legalmente. Então não dá mais para ser amador. Reconhecimento da atividade, proteção do idoso, atendimento sistematizado, um plano de cuidado individualizado, protocolo de saúde, monitoramento contínuo, integração entre equipe multidisciplinar. Hoje, o que a Argesp faz? A gente faz parcerias que possam ajudar eles. A gente fez uma parceria com foi lá, instalou na minha casa, instalou na casa da minha amiga, mas a gente deu um nível de organização para casa. O pessoal chega, nossa, olha o papel aqui, olha isso aqui, organizou. A gente colocou um sistema de prontuário eletrônico nas casas de repouso, gente. Posso entrar agora aqui e ver os sinais vitais deles em 7 dias e mandar para o meu médico. Olha, doutor, como é que está evoluindo aqui, ó. Isso faz total diferença. A família vai lá e mostra, ó, aqui, ó. Sabe quanto custa isso? R$ 12 por cada hóspede. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu comprava um caderno, mandava fazer, gastava 22. Falei, peraí, estou gastando 22, mas é R$ 16. Você tem uma qualidade em qualquer lugar. Então é o conhecimento, é a organização. E as famílias, quando vê isso, falam, nossa, que lugar organizado. É isso, a gente está levando para outros também. Humanização, o que a gente faz? O resultado vai ser mais qualidade na vida do nosso cliente, que, entendam aqui, é o nosso patrimônio. Às vezes as pessoas acham, você vai falar isso. Vou falar isso. Ele é o nosso patrimônio. Assim como o cliente doente, o idoso é o nosso patrimônio. A gente tem que cuidar muito bem dele. Eu falo para todo mundo, a pessoa que não cuida, que não estabelece processo, ela não vai aguentar. Porque é como se tivesse uma loja de carro e todo dia você vem um prego e arranha ele. Como é que você vai vender? Então você tem que promover tudo, se ele está se alimentando bem, se ele está bebendo água. Então eu falo para as famílias hoje, gente, se você souber colocar numa boa casa, é o melhor lugar para você deixar sua mãe e seu pai. Porque eles vão promover a saúde. Você tem médico 24 horas na sua casa? Não, eu tenho na minha. Meu médico é meu parceiro, eu ligo para ele, doutor. Sabe aquele paciente nosso? Está dando problema aqui agora. Sério? Então vamos fazer isso, isso, isso. Então atendimento rápido. Eu não ligo para a família, olha, leva lá para o hospital, porque... Não, a gente liga para o meu médico primeiro. Então, que lugar que você tem isso? Só que tem que saber vender, tem que saber organizar. E aí a gente fala para as famílias que a gente quer vender realmente uma Disney. Um sonho. De você chegar lá e pegar seu pai, leva ele para almoçar, dá o seu melhor e traz para a gente cuidar dele. Quantas vezes eu fui em casa e o pai estava lá 12 horas sem trocar a fralda, mas está na minha casa. Não está numa casa de repouso. Porque a família, a pessoa tem preconceito em casa de repouso. Sendo que lá eu tenho processo de troca a cada 3 horas. Entendeu? Então a gente tem que tirar essa imagem de um lugar abandonado, sem organização, sem infraestrutura, para poder realmente virou, gente. Quem não envelheceu vai envelhecer. Eu digo mais, quem não cuidar da saúde, se nós não cuidar da saúde, vamos chegar muito ruim também, idosos. Eu tenho um idoso lá de 94 anos, todo dia ele pega um pezinho e faz assim, ó. Todo dia, 94 anos. E anda e come, as pernas. Ele falou, Roger, sempre fiz exercício. 94 anos. Contador, hein? Era para estar louco já. Ótimo. Então, assim, eu pego esses casos assim, eu fico olhando, cara, eu preciso cuidar da minha saúde, porque nós somos da área da saúde e a gente não cuida da saúde. Vocês falam, a gente falou tanto lá de um motorista dirigindo um ônibus sem habilitação e a gente vendendo saúde sem ter saúde. Não, peraí que eu tô cuidando de você aqui. Peraí que eu tô cuidando de você. Gente, a gente vai morrer. Ter a família como parceiro em todos os ambientes é primordial. Porque a gente consegue mostrar para eles realmente o que está sendo feito. 5 minutos, gente. Essa praguinha é legal. Eu tô acabando já. Ai, ai. E respeito. O doutor até falou a questão
da missão, visão, valor, e eu aprendi isso e foi muito duro, porque aí você mexe com você. Quando você está fazendo tudo certo, você vê que alguém fala para você, está tudo errado. Roger, a sua missão tem que dar norte para os seus funcionários. Quando eles tiverem que tomar uma decisão, eles vão olhar para a missão. Qual que é a nossa missão mesmo? Garantir honra e qualidade até o último dia de vida para os nossos idosos. Roger, ele quer comer mais um pão. Olha lá para a nossa missão. Pode dar, não precisa nem perguntar para mim. Então, assim, realmente ter para onde a gente vai. Escolher uma LPI é um ato de amor e responsável. Quebra de paradigma. LPI não é um lugar de abandono. É um cuidado, é um lugar especializado. Um lugar com segurança, com qualidade de vida. Então a gente precisa tirar essa questão do preconceito. O setor precisa ser valorizado. Estamos cuidando de vidas. Eu não gosto nem de chamar de idoso. É gente. São gente também. Você precisa ir idosinho, velho. Não, você é gente. Gosta de comer, de dançar, de tudo. Conversar, então. E aí eu queria para vocês. Vida real com pessoas reais. Olha aqui. É eles. Eles têm a visita do médico lá. Na casa. Conversa. O doutor pergunta, como é que você está? Eles fazem, olha esse sorriso aqui. Eles têm o prato deles montado bonitinho, gente. Ele não vai para qualquer lugar, não. Isso não é difícil de fazer. É só você fazer. A gente leva eles para evento, para dançar. Olha aqui. Eles produzem algo. A gente precisa. Eu entendi isso, gente. Ser humano precisa produzir. Então a gente chega lá e fala: vocês têm que fazer alguma coisa aqui. Vamos produzir, pintar, porque. Então, é dessa maneira aqui, ó, que a gente tira esses olhares de lugares de abandono. Muito obrigado, gente, de verdade.